Olá, estamos já bem perto do final do ano, mas mais uma semana com um vídeo em que a gente compartilha alguns motivos de oração. Você pode ir anotando para orar logo no final do vídeo, ou se quiser ir pausando e já orando por cada um dos motivos. E além disso, eu também dou incentivo para que você ore por esses motivos com outras pessoas, compartilha, né? A gente está vendo cada parte da oração dominical. A pergunta 104 é: pelo que oramos na quarta petição? Na quarta petição, que é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pedimos que, da livre dádiva de Deus, recebamos uma porção suficiente das coisas boas desta vida e gozemos com elas das suas bênçãos. Então, não é só a questão do alimento em si, né, ou do momento da nossa refeição, mas aquilo que é suficiente para a gente viver bem a vida. Não é esbanjando, não é com ambição, mas é com contentamento e reconhecendo que isso é da boa mão do Senhor sobre a nossa vida. E veja como é importante a gente orar por isso, inclusive agora. Ore pela nossa igreja, os nossos irmãos na fé, nosso crescimento, nosso fortalecimento, nossa proclamação, os nossos momentos de adoração como povo de Deus reunido, os nossos cultos. Ore pela nossa programação especial do próximo domingo, começando às 9 horas, com o café da manhã, depois lá no nosso templo, uma programação especial com esse título, né, o Natal Feliz, e também lembrar que depois do culto das 18 horas nós vamos à rua, ali no nosso entorno mesmo, cantar músicas de Natal para os nossos vizinhos. Então, também com o intuito evangelístico, ore por isso, você pode participar também. Hoje eu estou destacando aqui a foto do David William Bastos Oliveira. Ele desapareceu no dia 24 de outubro, nasceu em 91. O que me chamou a atenção é que ele é de Interlagos. Então, tem a possibilidade, talvez, de alguém que a gente já tenha visto ou possa ver, e a gente pedir a Deus que, de alguma forma, a gente possa contribuir para que ele seja encontrado, inclusive com as nossas próprias orações. Vamos orar pelo nosso país. Estou destacando algo aqui já do ano que vem, as eleições de 2026, que vão acontecer em 4 de outubro. Então, pouco menos do que um ano, e a gente vai votar para um deputado federal, um deputado estadual, dois senadores, para governador e para o presidente da República. E a gente precisa orar desde já pelos candidatos, pelos acertos nos partidos, pelo nosso conhecimento e acompanhamento da política atual, mas também daqueles que quiserem alcançar algum desses cargos. Então, ore por isso. Ore pela Junta de Missões Nacionais. Um dado que está, inclusive, no Instagram da Junta de Missões Nacionais é que dos 5 mil municípios brasileiros, cerca de 67% não tem uma presença presbiteriana ainda. A gente, às vezes, não tem muito essa noção, porque, por exemplo, em São Paulo, a gente tem várias igrejas, embora tem várias regiões dentro da cidade que são muito populosas e não tem uma igreja tão perto assim, a gente imaginar que todas as outras cidades do nosso país também são assim, e não é realidade isso. A gente deve orar pelo trabalho missionário e se envolver com isso também. Orar também pelo trabalho missionário na Romênia. Então, o Eurico, a Jaciane e os bebês estão juntos aí, a Simone, o pastor Gilberto e a Solange, a Irene e o Cristinel, e o pastor Tércio e a Eliane. E lá em Ruanda, o pastor Luiz, a Daniele e o filho deles aí também. Então, orar pelo trabalho do Senhor nesses dois países com essas iniciativas e projetos missionários. Ore também por Brunei. Brunei está acima da Indonésia, então para debaixo da China, né, região de ilha, e na parte norte, que seria essa região da Indonésia, é outro país. Número 48 em perseguição religiosa, um lugar onde a Portas Abertas promove apoio espiritual por meio de campanhas de oração em favor dos cristãos perseguidos. Olha aqui na descrição do nosso vídeo o link para você conhecer um pouco mais desse país, da realidade da igreja ali. Ore pelos missionários que a gente tem apoiado, que a gente tem acompanhado. Destacar aqui dos atletas em ação, o missionário Matheus, que já fez o treinamento para a gente, né? Passou por cirurgia no joelho na semana passada, ou dias atrás, então para a gente pedir pela recuperação dele e para que tudo corra bem. Lembrar também que, por exemplo, da própria ABA, que atua no cuidado com as crianças e como que a gente pode estar sempre envolvido com isso também. Orar pelas nossas iniciativas também de evangelismo. Então, na feira, com a distribuição de folhetos de música, com o ping-pong ali em frente à casa do Diácono Wilson Danice, com os idosos e com as crianças a cada 15 dias, e a gente poder se envolver,
ter bom material, orar pelos frutos desse trabalho. Ore pela própria reunião de oração que a gente deve ter hoje à noite, com a leitura de 2 Coríntios capítulo 10. Então, se você puder, pode até fazer essa marcação, uma lâmpada ali, o que te chamar mais atenção. Ponto de interrogação, talvez alguma dúvida que você tenha dessa passagem. A seta, as aplicações desse texto para a sua vida. O coração é você perceber ali o que tem mais importante naquele trecho. E o balãozinho de conversa é você conversar com não crentes, mas também com crentes. E às vezes até com a gente mesmo na nossa própria reunião de oração. Por isso esse convite. Vamos orar juntos? Ore agora mesmo com alguém, talvez perto de você, pergunte inclusive qual que é o motivo de oração que talvez essa pessoa gostaria que você estivesse em oração e participa com a gente da reunião de oração hoje no nosso templo, às 8 horas da noite. Deus abençoe.